Olá, bom dia, graça e paz, que nesta manhã de sábado Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu dia, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Vamos se alegrar por causa desse dia que Deus nos deu, o fôlego de vida, né? Poxa vida, estamos aqui com o fôlego de vida que Deus nos deu. E vamos hoje ler do capítulo 2 até o capítulo 9 de Isaías. Isaías, né? Um profeta muito abençoado, né? Então, o capítulo 2, Isaías aqui, ele tem a proposta aqui do capítulo 2 é falar sobre o reino futuro de Deus e advertir sobre a idolatria, a arrogância humana. Então, Isaías é um profeta que ele fala muito acerca do futuro. Nós chamamos Isaías do profeta messiânico. Então, é o profeta do Velho Testamento, o profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque ele dá o apontamento para o Senhor Jesus. É o profeta Isaías que fala mais da vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, tanto é que Isaías é o livro mais citado nos evangelhos. É muito forte, né? Então, principalmente no evangelho de Mateus, onde Mateus vai escrever e vai apresentar Jesus como o Messias, o rei de Israel. O verso 2 até o verso 4, ele apresenta aqui uma visão do futuro, o futuro glorioso de Jerusalém, onde todas as nações vão à casa do Senhor para aprender os seus caminhos. E ele continua aqui a contar essa visão com a realidade do presente de Judá. Como que está aquele povo cheio de idolatria, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus escolheu, o povo virou as costas e a realidade do povo é idolatria, arrogância. Então, e o profeta Isaías, ele aponta o futuro. O verso 3 diz assim, no capítulo 2, diz assim no verso 3, virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andamos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão e preparar-se para a guerra. Venham, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Então aqui o verso 3, ao verso 4, ao verso 6, então ele aqui no verso 6, ele também vai falar, do verso 6 em diante, da expressão, ele vai repetir muito na Bíblia isso, o dia do Senhor. Pastor, o que é o dia do Senhor? É o dia que nós vamos prestar conta, é um dia que nós vamos estar diante de Deus, o grande dia da prestação de conta. Então no verso 6 ele vai dar continuidade daquilo que nós já lemos no capítulo 1, que o povo se afastou do Senhor, virou as costas para o Senhor. Então o juízo começa pela casa de Deus. Então Deus aqui anuncia e fala que a arrogância humana, ele fala sobre essa arrogância humana e será humilhada. E somente o Senhor será exaltado naquele grande dia. Então essa expressão, o grande dia, o que isso representa? O grande dia da prestação de contas, né? Então, seja você rico, seja você pobre, seja você simples, seja uma vida de fartura ou não, todos nós um dia vamos prestar conta com Deus. Seja, pastor, eu tenho influência, eu não tenho influência, eu sou conhecido, eu não sou conhecido,
todos um dia vão prestar conta diante de Deus. O capítulo 2 ele termina com um apelo que o povo abandone a confiança no homem e busque no Senhor. O verso 22 diz assim, olha só, diz assim no verso 22, está aqui: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Para de confiar. Muitos acreditam em carros, outros na própria força. Mas o salmista Davi falando, nós confiamos no Senhor. Jeremias, que nós vamos chegar lá, Jeremias falou, maldito é um homem que confia no homem. Então, confie em Deus. Ele fez essa profecia. Deixe de confiar no homem e busque o Senhor. Aqui no capítulo 3, o propósito é anunciar o julgamento do Senhor, o julgamento de Deus sobre Judá e Jerusalém. O julgamento por causa da sua corrupção e opressão. No verso 1 até o verso 3 do capítulo 3, diz assim, o julgamento de Judá e de Jerusalém. Vejam, ó soberano, ó Senhor dos exércitos, logo virá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto o suprimento de comida como o suprimento de água, e também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, e o adivinha e a autoridade, o capitão é o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia, é o perito em maldições. Amém? Então aqui está falando do grande dia do julgamento. Então do verso 1 ao verso 3, então aqui ele vai tirar pessoas de bens da terra. Você já imaginou isso? Numa sociedade de Deus, Deus tirando as pessoas de bem da terra? E sempre ouvi falar isso, e é uma realidade, o mundo jaz do maligno. Eu cresci, você também cresceu falando assim, poxa, a pessoa boa morre e o ruim fica. É Deus tirando as pessoas boas da terra. Então, o que acontecia no passado, hoje também acontece, tirando as pessoas de bem. Eu vou deixar só quem não presta. Poxa vida, é ou não é? É muito forte. E se a realidade daquele povo não estava boa, imagine como vai estar. No verso 4 ao verso 7, ele descreve aqui o caos, a opressão que resultou, né, a liderança corrupta, injusta e social, da injustiça social. Então, eu vou ler aqui o verso 4 para vocês, que diz assim, ó, olha só. Porém, jovens no governo, irresponsáveis, dominarão. O povo oprimirá a si mesmo. Homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Amém? Olha que situação. É o povo que sofre, é o povo que geme. Diz assim, porque eles viraram as costas. Está aqui, ó, versículo, porém jovens no governo, irresponsáveis dominarão. Então, olha só, tudo isso porque o povo, eles viraram as costas para Deus. O verso seguinte, Deus vai acusar líderes de destruir a sua vinha e oprimir o povo pobre. Então o profeta, ele sempre vai se levantar, ele vai levantar a bandeira dele em favor da pessoa, do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Então, quando a gente pensa que o profeta estava ali, era só para dar revelação, não, ele também tinha que cuidar da justiça social. O profeta era aquele que se preocupava com todas as pessoas. Você vai ler isso no verso 16 ao verso 24. Aí fala aqui também da vaidade das mulheres de Jerusalém. Não, essa vaidade que a Bíblia está falando, não é que a pessoa ela vai ficar
largada de qualquer jeito. Não, mas a vaidade dessas mulheres aqui de Jerusalém são pessoas que viraram as costas para Deus mesmo. O povo tinha virado as costas para Deus, se afastou completamente. Então, nós podemos ver aqui também nos dias atuais, é só vaidade, a pessoa não pensa mais no Senhor, mas só pensa em si mesmo. Então, ele termina aqui com a destruição de Jerusalém devido aos seus pecados. No verso 25 ao verso 26, a realidade que vai acontecer nos dias de Jeremias, que nós vamos chegar lá, que chegou a Babilônia, Nabucodonosor, e acabou, destruiu com tudo, porque o povo virou as costas para o Deus de Israel. Então, a nossa vida pecou, se arrepende, confessa os seus pecados, não esconda os seus pecados. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, obedeça, se arrependa. O povo não quis se arrepender diante das profecias, diante dos avisos. A vaidade, a arrogância, o orgulho prevaleceu. E por isso, a profecia, ela se cumpriu. A Babilônia chegou, Nabucodonosor destruiu e levou o povo cativo, e levou o povo para a Babilônia. Tá certo? Vamos então para o capítulo 4. Amém? 4, 5 e 6. Vamos lá, vamos chegar lá. Aqui é um capítulo pequeno, mas traz muitas informações o capítulo 4. O propósito aqui de Isaías, do capítulo 4, é profetizar a purificação. E fala aqui da glória futura de Jerusalém. Então nós vimos no capítulo 3 o apontamento do juízo por causa do pecado. Aqui nós temos aqui uma promessa, a promessa do renovo do Senhor sobre esta nação. Aqui o profeta Isaías no capítulo 4, ele recebe uma visão de esperança após o julgamento. Então nós vimos aqui que o juízo veio por causa do pecado. E agora Deus está trazendo aqui uma visão. Olha a visão que Deus está trazendo aqui no capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmos providenciaremos nossa comida e nossa roupa. Apenas case conosco. Olha só. Naquele dia, 7 mulheres, não precisa você fazer nada, só casa com a gente. A destruição, os homens já tinham, muitos homens já estavam mortos, tinha poucos homens devido à destruição. Então as mulheres agarravam os homens e falavam: não precisa, a gente trabalha, a gente vai fazer de tudo, só casa, a gente só precisa de um marido. Olha que situação, muitas das vezes a gente vê isso, né? Acontecendo hoje também, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Então, esta visão aqui traz a visão da esperança de restauração do julgamento, devido os pecados. Mulheres buscarão desesperadamente maridos. Então, no capítulo 3, os homens caíram ao fio da espada, e agora aqui tinha poucos homens, né? E poucos homens para muitas mulheres. Então ele continua aqui com a visão gloriosa do futuro de Jerusalém, onde o renovo do Senhor será formoso e glorioso. Aí Isaías vai descrever aqui a purificação de Jerusalém pelo espírito do juízo e pelo espírito de queima, do fogo. Olha só o que diz aqui o versículo 4. Preste muita atenção aqui. Capítulo 4, no versículo 4. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio do espírito de julgamento e de um espírito de fogo. Amém? O sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali numa nuvem de dia e um clarão de fogo de noite.
Então isso a gente lembra lá do livro de Êxodo, que durante o dia no deserto, aquela nuvem, aquele ar-condicionado protegia o povo do sol. E à noite era muito frio, era uma coluna de fogo, cobra, escorpião e bichos. Deus protegia o povo, Deus iluminava o povo. Olha que coisa extraordinária. Essa é a visão aqui, né? Então, ele fala da purificação. A gente ouve muito falar da prata, do ouro, do metal, só que vê um juízo de Deus. E esse propósito aqui também é para purificar. O capítulo 4 termina com a promessa sobre toda a habitação do monte Sião. E haverá essa nuvem que nós falamos. E haverá uma coluna de fogo para guiar o povo. Muito forte. Então aqui o resplendor simbolizando a presença contínua de Deus. Então a gente vê isso e eu vejo que o versículo principal do capítulo 2, do capítulo 4, é o versículo 2, onde ele fala assim, ó: naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o futuro da terra será orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Amém? É muito forte, muito forte. A gente tem que se consagrar, a gente tem que se consagrar mais, pedir a misericórdia de Deus, porque somente a pessoa que se consagra que vai ver a glória de Deus. O capítulo 5, isso daqui é muito forte, fala da canção da vinha. O propósito aqui é lamentar a infidelidade de Israel e anunciar o julgamento eminente. Então, o capítulo 5 ele começa com uma parábola sobre uma vinha que foi bem cuidada. Essa vinha foi bem cuidada e tinha tudo para produzir boas uvas, né? Mas ela foi bem cuidada, bem tratada, mas produziu os uvas bravas. Olha o que diz aqui o verso 1 no capítulo 5. Cantarei para o meu amigo e o cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Olha que situação. Então, ele esperava que viesse ter uvas boas, mas só veio uvas azedas. Foi tratada, bem cuidada. Então, pastor, o que isso significa? Esta é a realidade da nação. Uma vinha bem cuidada, essa vinha, ela simboliza Israel, que foi bem cuidado. Como a Bíblia fala, como um pai que cuida do filho. Então, diante de todo o cuidado de Deus, Deus esperava que o resultado fosse um fruto diferente. Um fruto completamente diferente. Um resultado, diferente. Só que aquela vinha não foi uma uva boa, foi uma uva azeda. Diante de tantos benefícios que a gente recebe do Senhor, Deus espera que eu e você possamos dar frutos bons. Frutos bons. Uvas boas, não azedas. Você vem na célula, você tem um discipulado, você é tratado bem. Poxa, e mesmo assim tem pessoas que a gente espera um bom resultado, a conversão, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Mas será por que só dá uva azeda, hein? Meu Deus! Poxa vida, o que pode ser feito, falar assim, o que pode ser feito por esta vinha? Tudo que era para Deus fazer por mim e por você, Ele já fez. Só depende da gente agora. Tudo. Ele enviou o teu filho, morreu na cruz, você tem igreja, você tem pastor. Tudo que era para Deus fazer por mim e por você, Deus já fez. Tudo, tudo, tudo. Então, nossas escolhas. Uvas boas. Produzir uvas boas. Mas veio uvas azedas. Deus não aceita desculpa. O nosso Deus, Ele é perfeito. Ele vai
Aí diz as escrituras sagradas que ele removeu aquilo, a proteção, e deixou aquela vinha ser destruída. A melhor coisa que nós temos é aqui, ó, é a mão de Deus sobre a nossa vida. Quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege. Mas quando Deus ele tira a mão, aquela vinha foi destruída. Esse é o maior juízo de Deus. É a gente perder a proteção. Deus ele vai nos guardando. O maior juízo de Deus é quando Deus ele tira a mão, quando ele tira a presença. Deus está conosco. E que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, e que jamais venha tirar a mão dele da nossa vida. E aí Isaías começa aqui com os ais contra os habitantes de Judá, que vai condenar a ganância e também o egoísmo. Então aqui a arrogância, né? A injustiça, a corrupção. Aí ele começa aqui os ais, cada um tem uns ais aqui, apontando aqui o juízo para a nação de Israel. Ele termina com a descrição, o exército estrangeiro, pelo que Deus usará como instrumentos, julgamentos sobre Judá. Veio a Babilônia. Vou ler o verso 5, porque sempre Deus ele trabalhou assim. Quando as pessoas viravam as costas, quando o povo virava as costas, viam os inimigos estrangeiros de longe e acabava com tudo. Aqui no capítulo 5, no versículo 30, diz assim, olha só, naquele dia rugirão sobre Judá, e como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia será obscura pelas nuvens. Vai ser um dia terrível, terrível, que veio Nabucodonosor e destruiu com toda Jerusalém, que destruiu com tudo. Aqui o capítulo 6, ele tem um propósito aqui de descrever o seu chamado, mas talvez você diga assim, pastor, ele já não está exercendo aqui o seu chamado? Sim, já está, mas ele vai descrever aqui a visão, a santidade de Deus. Olha aqui no capítulo 6 sobre a santidade de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado. A aba da sua veste enchia-se o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Amém? Ele viu a glória de Deus. Diz aqui que Isaías, ele viu os serafins proclamando santo, 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 santo é o teu nome. Então aqui, toda a terra será cheia da sua glória. Ele vai aqui ter a consciência da sua impureza. Então isso aqui é muito interessante, que a mensagem do capítulo 5, falando que como o povo ia falando, ai, 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 porque era tanta desobediência, era muito pecado. Agora ele tem a visão aqui da santidade de Deus, que não está que está nessa visão aqui de santidade. E ele continua a falar aqui dos ais, falando do ai para ele mesmo, poxa, ó Deus, perdoa os meus pecados. Ele não estava falando para outras pessoas. Agora ele está falando ai para ele mesmo, diante da santidade de Deus. Ele reconheceu como ele era pecador. Então aqui ele estava pedindo a Deus a misericórdia. Isaías, ele falou assim, ó Deus, eis-me aqui. Quando Deus tocou na sua boca, nos seus lábios, ele sentiu o toque de Deus, muito forte. Todos nós tínhamos que orar e pedir a revelação. Poxa vida, ó Deus, eu quero ver o Senhor, a sua santidade. Meu Deus, mostra, revela, porque isso sim muda a nossa vida. Que nós somos falhos, errantes, pecadores. A Bíblia fala que Jó, ele só ouvia falar, mas ele conheceu, ele teve uma experiência com Deus. Então aqui Isaías, ele reconheceu os seus pecados,
e Deus vai condicionar Isaías aqui a pregar, já sabendo que o povo não ia ouvir. Porque muitas das vezes nós pregamos, nós ensinamos, as pessoas não dão ouvido. Mas Deus, ele tocou em Isaías, falou, pode falar, não vai ser por falta de falar. Pode falar para essas pessoas. E Deus, sabendo que aquelas pessoas não ouviam e nem ia entender nada, mas ali Deus levantou Isaías para fazer um julgamento sincero. Aí, quando ele continua com uma promessa de restauração, porque essa é a beleza do nosso Deus, né? Sempre vai nos dar uma promessa de restauração. Aqui no capítulo 6, o versículo-chave é o versículo 8, que diz assim: então ouvi a voz do Senhor, proclamando, quem enviarei? Quem irei por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Isaías falou, eis-me aqui, pode me enviar, que eu vou na fé. Amém? Vamos então aqui para o capítulo 7. Fala aqui o sinal de Emanuel. Amém? Então vamos ler mais 3 capítulos, o 7, 8 e 9. O propósito aqui é anunciar a intervenção divina em meio a uma crise política e apresentar a profecia Emanuel. Isaías aqui, vou falar mais uma vez isso, é o livro que mais aponta o Senhor Jesus, né? E agora nós temos aqui uma revelação que Jesus é o Manuel, que quer dizer Deus é conosco. No verso 1 diz assim, escreva aí, eu creio que Deus é comigo. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Urias, era rei de Judá, o rei Rezim, a Síria, o Peca, filho de Remaltas, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencer. Então, mais uma vez, Isaías aqui ele foi levantado. O rei recebe uma afronta e Deus envia o profeta Isaías para confrontar o rei Acás, encorajando não ter medo. Então aqui ele vai encorajar e fala assim, não temas. Então ele encoraja a confiar na providência divina. Mas Acás, no entanto, ele recusa pedir um sinal a Deus. Mas mesmo assim Deus dá um sinal para ele. Amém? No verso 14 diz assim, olha só. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. A profecia veio. Eis que a virgem vai ter um filho e o nome dele vai ser Emanuel. Você tem que guardar a profecia. A profecia ela vai se cumprir. Isso daqui Deus usou o profeta Isaías. Então, a profecia foi se cumprir depois de muitos anos. Teve pessoas que agarraram aquela profecia. É igual tem pessoas que agarram a profecia. Eu já vou falar acerca da profecia, mas tem pessoa que não crê. Então, o verso 7, o verso 5 e o verso 7, eu vou voltar um pouco, diz assim, porque a Síria, Efraim, o filho de Ramalias, tem tramado a sua ruína, dizendo, vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre vocês, fazer o filho de Tabel reinar sobre ele, assim diz o soberano, o Senhor. Não será assim, isso não acontecerá. Isso aqui é muito forte. Por mais que os inimigos estejam tramando contra você, querendo ver o seu fim, pode ter certeza que os planos deles vão ser frustrados. Por mais que tem pessoas tramando pelas suas costas, Deus vai te guardar. Deus vai te abençoar. A última palavra não é deles, mas a última palavra não é dos seus inimigos, mas é de Deus. Então,
A Bíblia fala que o trono de Davi não ficará vazio. E por isso veio a profecia no verso 14, que a virgem dará à luz e o filho será Emanuel. Aqui, e isso vai acontecer lá no Evangelho de Mateus, onde a Virgem Maria dará um filho, deu à luz a um filho, que é o Senhor Jesus, o nome dele é Emanuel, que significa Deus é conosco. Deus é conosco. Então, você está, pastor, tudo e todos contra mim. Mas existe uma profecia. Existe uma profecia. Então, essa profecia se cumpriu. Então, devido à falta de fé das pessoas, muitas pessoas não tomam posse da profecia. Então, aqui nós vemos aqui que no capítulo 7, apesar de Deus estar dando esse sinal, Deus está aqui falando, vai acontecer. Aí ele continua falando, vai acontecer algo ruim, que é o fruto da infidelidade, a falta de fé. Então, eu posso ter a promessa, mas se eu não agarrar a promessa não vai se cumprir. A promessa só se cumpriu depois de 600 anos depois. Olha, igreja, eu não sei quando vai se cumprir, mas que vai se cumprir, vai. Eu tenho certeza disso. Por isso que você tem que viver a fé. Vamos aqui para o capítulo 8. Muito forte aqui, hein? O propósito é advertir sobre o julgamento iminente e eficaz e a importância de confiar em Deus. E no capítulo 8, no verso 1, diz assim, o Senhor me disse, toma uma placa de bom tamanho e nela escreve de forma legível, Mastes Chamalate e Rastibás, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, como testemunhas de confiança. Amém? Então, essa palavra aqui, que significa rapidamente, até o despojo. No versículo 3, nós vemos aqui que Deus ele está ordenando que escreva esse nome, que significa rápido despojo. Deus dá ordem a Isaías para ele deitar com uma profetisa e venha ter um filho e colocar o nome desse filho, dessa profecia, sobre o julgamento. E vai vir um julgamento sobre Judá. Então, este é o padrão que Deus sempre usa. Ele traz o juízo sobre a nação, ele usa uma nação estrangeira para exercer o juízo, ou ele usa um tempo de seca, de escassez, de fome, sem chuva, para que venha um juízo, né? Então Judá recusa confiar em Deus. Isaías adverte o povo que eles não seguiram o caminho de Deus, mas sim da conspiração e do medo. Mas ao santificar o Senhor e confiar nele, olha o que acontece. No verso 11, no capítulo 8, que diz assim, o Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me e não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chame conspiração a tudo que este povo chama de conspiração. Não tenham aquilo que eles têm, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. Amém? É muito forte, né? Então ele profetiza aqui que muitos vão tropeçar, que muitos vão cair por causa da falta de fé. Do verso 14 ao verso 15, ele termina a exortação para que todos viessem buscar a Deus e sua palavra, em vez de consultar espíritos médios, em vez de consultar espíritos malignos, para consultar a Deus. O povo aqui já tinha abandonado a Deus, o povo já tinha virado as costas. No verso 13, que é o verso chave do capítulo 8, diz assim, olha que legal. O Senhor dos Exércitos é
que vocês devem considerar santo. A ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e para os habitantes de Jerusalém. Amém? É muito forte. A gente tem que se santificar, a gente tem que se consagrar para ver a glória de Deus. Vamos aqui para o capítulo 9. Hoje a gente já está aqui 35 minutos, passamos um pouquinho, mas é de grande valia. Ainda esse ano nós vamos ler a Bíblia. O propósito do capítulo 9 é proclamar a esperança da vinda do Messias. Amém? É o estabelecimento do seu reinado. O mais messiânico de todos, que é o profeta Isaías, né? Que fala do Senhor Jesus, da vinda dele, né? É muito forte. Ele começa aqui com uma mensagem de esperança, afirmando que o povo que andava em trevas viu grande luz. Aqui no verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E eu profetizo, vai raiar essa luz sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus. Ele continua aqui, ele profetiza por meio, Deus ele profetiza por meio de Isaías o nascimento de um filho que será chamado Emanuel. Vamos lá para o verso 6, que diz assim, olha a profecia desse homem abençoado. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Amém? Olha só, é muito forte isso. Maravilhoso, conselheiro, poderoso, príncipe da paz. Olha a profecia de Isaías. É muito forte, né? Então, aqui, ele também, aqui no verso 7, ele vai trazer advertência sobre a arrogância, sobre a injustiça do povo. Então, que a arrogância, a injustiça andam de mãos dadas. Do verso 8 ao verso 21, fica aqui muito claro, era o sonho contra Israel, por causa a ira do Senhor foi contra Israel por causa da arrogância e de sua injustiça. E ele fala que o reino eterno de Deus é justiça e paz. Deixa eu ler aqui o verso 7, que fala assim no capítulo 9. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o teu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Glória a Deus. E assim nós terminamos hoje, né? Do capítulo 2 até o capítulo 9. E nós vamos chegar lá. Eu quero te desejar um sábado abençoado. E, se Deus permitir, segunda-feira nós vamos estar aqui com todos vocês. Um beijo no seu coração, um ótimo final de semana a todos e até mais. Deus abençoe.